Então, galera, se a gente for pensar no esporte atletismo como um todo, falando em corridas e saltos também, não é só o arremesso e o lançamento. E se a gente for parar para pensar nesse esporte, a gente vê que ele é um esporte que ele exige bastante de todas as partes do nosso corpo. Concordam comigo? Então, se a gente for olhar para as corridas, vocês vão concordar que elas exigem mais dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Com isso, há uma sobrecarga do joelho e do tornozelo. Concordam comigo? Imagina um atleta que corre 40 quilômetros. Então, quanto impacto, quanta pressão ele não vai ter nesse joelho e no tornozelo, certo? Agora, se a gente for parar para pensar no salto também, quantas vezes esse atleta salta durante o treino dele? Então, como também é prejudicial para o joelho desse atleta ficar saltando, só tendo impacto. Então, para a gente pensar também desse lado. Agora, se a gente for olhar os arremessos e os lançamentos, a gente não tem uma exigência tão grande dos membros inferiores, né, das pernas, no caso. Porém, olha para a parte de cima. Que exigência se tem dos braços, dos membros superiores para esse atleta? Quantas vezes um atleta de arremesso de peso, ele arremessa o peso durante seu treinamento? Então imagina como é que não fica os braços, os membros superiores dele, né? Então, agora para e pensa no arremesso de peso. Ele coloca o peso aqui, gira e faz o arremesso. Gira e faz o arremesso. Gira e faz o arremesso. Imagina um atleta que treina isso 8 horas num dia. Então, imagina como é que não fica o ombro dele no final do dia ou da semana. O cotovelo, o punho. Imagina um atleta de lançamento de dardo, que ele precisa toda hora ir lá atrás, lançar. Ir lá atrás e lançar. Olha o movimento do ombro dele, ó, como é que vai lá atrás e volta. Então, para um atleta de alto nível, como a prática desses esportes, apesar de ser gratificante, da gente gostar de assistir, da gente achar legal, como é que ele consegue arremessar ou lançar algo tão longe, né? Então, é só pra gente ter noção de que, embora seja divertido, seja legal, o esporte de alto nível, que a gente chama de alto rendimento, que são esses atletas que participam em competições de grande porte, que participam de campeonatos mundiais, das Olimpíadas, né? Então, para a gente ter essa noção de que, apesar de ser legal, ser um atleta de alto rendimento, de alto nível, é lesivo, ou seja, gera muitas lesões para eles. Então, no caso do arremesso de peso, a gente viu a questão do ombro. O lançamento de dardo, a questão também do ombro, né? Então, o lançamento de martelo, punho, né? Então, ele precisa ficar sustentando aquele peso ali, daquela forma e girar. Então, ao longo do dia, se ele sente esse cansaço, quem dirá ao longo de uma semana? E quem dirá ao longo dos anos? Então, esse atleta às vezes chega aos 35, 40 anos com lesões graves, lesões que a gente chama de lesões crônicas, ou seja, que já não tem mais cura, tá? Então, só pra gente parar e refletir um pouquinho, que como a gente já conversou em acho que foi no primeiro bimestre a gente falou sobre isso, que exercício físico nem sempre, quanto mais, melhor. Então, a gente tem uma quantidade ideal aí, por isso que a gente recomenda entre 30 minutos e 1 hora, 3 a 5 vezes por semana, porque imagina um atleta desse que fica treinando de segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, direto. Ele só para às vezes para comer. Como é que não fica esse ombro, esse braço, esse punho, o atleta que é de salto? Como é que não fica esse joelho no final do dia? Então, só para a gente ter essa noção de que, apesar de alto rendimento ser legal, ser bonito, tem todo um cenário por trás que a gente não vê, ou então que a gente dificilmente vê, que é a questão das lesões e dos prejuízos que traz à saúde desse atleta. Beleza?